qual o melhor jogo Pokémon de todos os tempos? Nesse vídeo a gente vai discutir, do pior ao melhor, todos os jogos Pokémon da linha principal lançados até hoje. Eu peguei nada mais nada menos do que 38 jogos Pokémon e coloquei em um Mega Rank para poder ajudar vocês a decidir qual o melhor jogo Pokémon. A gente fez um vídeo assim com os jogos Lego e o resultado foi bem legal. Mas e com Pokémon? Será que o vídeo vai ser maneiro? Pega alguma coisa aí para comer e beber, porque o vídeo vai ser um pouco longo e vamos junto conferir. Vocês também vivem me perguntando quais os meus jogos Pokémon favoritos, só que antes de fazer a minha lista, eu quero ter no canal um vídeo mais geral e para isso a gente vai usar a ordem do Metacritic, o maior agregador de notas de reviews de games da atualidade. E ó, não é a minha ordem de preferência, mas será que eu concordo com ela? No final do vídeo eu falo pra vocês. Aproveita e me responde uma coisa, quais são os seus 3 jogos Pokémon favoritos e por quê? Eu gosto de perguntar no início do vídeo, porque daí vocês respondem e a gente vê se bate com a lista que a gente vai falar aqui. Se vocês curtiram o tema do vídeo, deixa like pra eu poder saber, porque aí a gente faz outros vídeos ranqueados assim. Eu só tenho como saber se vocês curtiram, se vocês deixam um like ou comentários, então me ajuda aí. Pokémon teve seu primeiro jogo lançado em 1996 e foi o início da história da maior franquia de entretenimento da atualidade, simples assim. Desde então, vários jogos com os monstrinhos de bolso foram lançados, muitos deles considerados da franquia principal e outros como o spin-off. Pro vídeo não ficar gigantesco, a gente optou por listar apenas os jogos considerados da série principal. E se vocês curtirem, me avisa aí, porque de repente a gente pode fazer também um vídeo só pros spin-offs, porque tem muito spin-off de Pokémon ao longo de todos esses anos. Será que é uma boa? Bom, vamos ver. Antes de começar, a gente precisa estabelecer algumas regras. Como os jogos Pokémon geralmente são lançados em pares e o que difere entre as versões costuma ser, de forma geral, os Pokémon que você encontra, a gente vai considerar cada par de jogo como apenas um jogo, já que eles costumam ter a mesma nota. Por exemplo, ao invés de falar aqui no vídeo sobre Pokémon Scarlet e depois a gente falar sobre Pokémon Violet, a gente vai falar sobre Pokémon Scarlet e Violet, como se fosse um jogo só. Isso vai reduzir o vídeo de 38 para 21 jogos e facilita um pouco a nossa comunicação, beleza? E além disso, tem alguns casos que alguns reviews são feitos em cima de uma versão e não da outra, então o agregador acaba dando nota diferente para cada uma das versões. Por exemplo, às vezes você vai lá checar e Pokémon Scarlet ganha uma nota e Pokémon Violet ganha uma outra nota diferente. Quando isso rolar, a gente ainda assim vai considerar como um só jogo e vai considerar a nota menor entre as duas versões pra gente poder ser justo, ok? Vamos começar a nossa lista de jogos Pokémon do pior ao melhor. E o pior jogo Pokémon, de acordo com o Metacritic, é... rufem os tambores, Pokémon Scarlet e Violet. O mais recente jogo Pokémon a ser lançado, Scarlet e Violet, além de darem início à 9ª geração de monstrinhos, que agora chegam ao total de 1008 Pokémon, também implementaram modificações extremamente importantes e sonhadas pelos fãs ao longo dos anos. Mundo aberto, liberdade de exploração e tantas outras coisas maravilhosas. A nova região de Paldea, ou Paldea, é vibrante e incrível, e o jogo traz a mecânica de terastalizar, que pra mim é a mecânica mais legal, interessante e divertida de qualquer jogo Pokémon até hoje. A história é ampla, cheia de coração e se divide em 3 caminhos que você opta por fazer quando e como quiser, mas nem tanto, porque não há escalada dos níveis dos Pokémon e treinadores de acordo com o seu nível. Então, por mais que você tenha liberdade pra ir onde você quiser, vai ter área que você vai ter Pokémon bem mais forte do que o seu e acaba tendo uma ordem mais eficiente pra se jogar o game. Scarlet e Violet são um salto enorme que mostra tudo de melhor que Pokémon tem a oferecer. No entanto, o jogo lançou com alguns problemas técnicos, como queda de frames e alguns bugs que impediam o progresso do jogador, como enfiar dentro da parede ou cair infinitamente abaixo do chão. Esses problemas técnicos pesaram para as críticas e tornaram Pokémon Scarlet e Violet o jogo Pokémon da franquia principal pior avaliado até hoje. E o vídeo já começa com polêmica porque, apesar disso, para mim, como jogador, fã e indivíduo, Pokémon Scarlet e Violet se tornou o meu jogo favorito de Pokémon da vida. A gente fez série aqui no canal e talvez por sorte eu não passei por nenhum desses perrengues que muita gente disse ter deixado o jogo injogável. Inclusive eu acho injogável uma palavra extremamente exagerada. O fato de que eu não tenha passado por isso também não significa que não tenha acontecido, só pra deixar claro aqui porque é a internet, né? Pokémon é a maior franquia de entretenimento do mundo e tem uma base de fãs muito emocionada, com muita gente que se diz fã, mas que parece odiar a franquia. E como tá aí por mais de 25 anos, pega gente de todas as idades, que experimentou ou experimenta Pokémon em diferentes momentos da vida. Todo lançamento de jogo Pokémon traz consigo um barulho ensurdecedor nas redes sociais em busca de hot takes, likes, reclamações das mais variadas e muitas vezes não realistas, mas
Mas tem também críticas importantes e tudo vira bagunça, treta e confusão. Eu não gosto de me envolver nesse tipo de coisa e eu acho que sim, Scarlet e Violet chegaram com alguns aspectos parecendo uma versão alfa, mas nem por isso deixou de me encantar e foi pra mim a maior evolução de um jogo da franquia principal Pokémon desde Gold e Silver. Inclusive agora em fevereiro vai ter um patch que dizem resolver vários bugs e aspectos técnicos, então vamos ficar de olho nisso daí. Mas fato é que, apesar de ser o meu jogo favorito Pokémon e o que eu mais me diverti, tô me divertindo até hoje com mais de 100 horas contando as duas versões que eu também zerei, é considerado pelo agregamento de reviews o pior jogo Pokémon. Vamos adiante. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, remake da 4ª geração, lançado em 2021 para o Nintendo Switch. Pokémon BDSP foi o primeiro projeto da franquia principal Pokémon que a Game Freak terceirizou a outro estúdio, e a ILCA foi responsável por esse remake dos jogos de 2006 para Nintendo DS. Brilliant Diamond e Shining Pearl tentou atualizar os jogos anteriores, mas foi duramente criticado pelo seu estilo visual, que eu pessoalmente achei bonitinho e não me incomodou não. Trouxeram várias melhorias de qualidade de vida, mas optaram por fazer um remake mais fiel aos jogos anteriores, o que gerou também críticas com relação à falta de inovação. Pokémon Emerald. Esse game lançou em 2004 e antes de incorporarem as DLCs recentemente em Sword and Shield, a Pokémon Company, junto com a Game Freak, lançavam uma espécie de versão definitiva Pokémon alguns anos depois que um jogo Pokémon principal era lançado. Essa versão chegaria com melhorias, correções e às vezes alguns elementos que modificavam ou expandiam os jogos anteriores. É o caso de Pokémon Emerald, jogo de Game Boy Advance que vem ser a versão definitiva de Ruby e Sapphire. Se passa na região de Hoenn e foi o último jogo Pokémon do Game Boy Advance. Até recentemente era o Pokémon com a pior nota de todos os jogos, e apesar de trazer mais Pokémon e algumas melhorias, como animações de batalha, melhoria da batalha em dupla, permitir que você voltasse aos ginásios após fechar o game para poder enfrentar batalhas ainda mais fortes e desafios também como o Battle Frontier, a maior reclamação é que não havia novidade o bastante para quem já tinha jogado Ruby e Safira. É aquele papo de precisava existir que a gente tem até hoje e que é uma discussão bem mais complexa aí que a gente não vai fazer nesse vídeo aqui, pode ficar tranquilo. Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. Seguindo adiante, a gente tem o maravilhoso remake de Pokémon Yellow, lançado em 2018 e o primeiro Pokémon da franquia principal a chegar ao Nintendo Switch. E um fato curioso pra vocês, após o fracasso do Wii U, a Pokémon Company chegou a duvidar do potencial do Switch e a transição dos games do 3DS pro console híbrido da Nintendo demorou a acontecer, até porque Pokémon sempre teve a sua franquia principal ligada a consoles portáteis, e aqui no Switch foi a primeira vez que Pokémon passa a vir para um console considerado de mesa. Em se falando de franquia principal, lembra sempre disso, tá? O assunto aqui é a franquia principal. Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee é pra mim, até hoje, o jogo Pokémon mais bonito do Nintendo Switch, e recebeu muitas críticas, porque todos esperavam que esse fosse o próximo passo da franquia, mas o game optou por ser mais simplificado e fazer modificações que dessem mais espaço e adotassem mais mecânicas de Pokémon Go, jogo mobile que estava explodindo em popularidade. Um dos pontos interessantes é que talvez esse seja o único jogo Pokémon dessa lista que você pode jogar em co-op, com 2 jogadores simultaneamente. Isso pode gerar uma experiência diferenciada de gameplay. O resultado de tudo isso foi um jogo visualmente lindo, mas considerado fácil demais e com muitas mecânicas ausentes ou simplificadas. Porém, alguns avanços importantes, como o fim dos encontros aleatórios em matinhos e a presença dos Pokémon no mapa, aconteceram aqui pela primeira vez. Pokémon selvagem, tá, gente? Aqueles que a gente usa pra enfrentar. Pokémon Sword e Shield, a 8ª geração Pokémon chegou em 2019 e foi o primeiro jogo Pokémon no Switch a trazer uma nova geração de monstrinhos. O game marca um momento de transição da franquia e adota partes híbridas. A campanha principal e a grande parte do mapa segue o padrão de áreas fechadas e treinadores servindo como barreiras no caminho, mas existe também a Wild Area, ou área selvagem, uma zona aberta e com câmera livre, onde os jogadores tinham liberdade de andar e explorar. O game traz a região de Galar, ou Galar, inspirada no Reino Unido, e os ginásios se transformam em estádios de futebol. A mecânica de Gigantamax transforma os monstrinhos em gigantes e as batalhas ficam épicas, com torcedores, gerando um clima bem gostoso de disputa durante o game. Foi o primeiro jogo Pokémon da franquia principal a adotar o formato de DLCs para adicionar conteúdo adicional, ao invés de ter uma versão definitiva lançando tempos depois. E aí, tá curtindo o vídeo? Então deixa o joinha, é o jeito que eu tenho para ver se vocês
gostam de vídeos assim. Se vocês quiserem, podem até sugerir nos comentários outras franquias pra gente fazer esses vídeos do pior ao melhor. Que tal? Pokémon Black 2 e Pokémon White 2. Lançados em 2012 para Nintendo DS, Pokémon Black e White 2 foram a primeira e única vez que um jogo Pokémon teve uma sequência lançada. Ao invés de optar por uma simples versão melhorada, tivemos uma sequência com uma nova história se passando na mesma região de Unova, porém 2 anos após os acontecimentos dos primeiros jogos. Foram os últimos jogos da franquia principal Pokémon lançados para o Nintendo DS e, além da nova história, trouxeram várias melhorias de qualidade se comparados ao Black e White. Mais Pokémon podem ser encontrados, alguns locais novos foram adicionados, um novo confronto com o time rival e mais uma nova etapa contra o Ghetsis. O game traz também modos como o Road Tournament, conteúdo pós-game que permite você enfrentar treinadores icônicos dos jogos anteriores e amplia a experiência. No entanto, sofre críticas por ser mais do mesmo, não tendo o mesmo impacto quando lançado que os anteriores tiveram, apesar de ser um excelente jogo. Pokémon Fire Red e Leaf Green, lançados em 2004 para Game Boy Advance, Pokémon Fire Red e Leaf Green foram os primeiros jogos Pokémon de muita gente. Inclusive tem gente que até hoje acha que esses são os primeiros jogos Pokémon lançados, mas na verdade Fire Red e Leaf Green são remakes de Pokémon Red, Green e Blue. Esses sim, os primeiros lançados lá em 1996 e os jogos que me fizeram se apaixonar por essa franquia. São inclusive os primeiros remakes de jogos Pokémon que iniciaram essa tradição de refazerem jogos que estão próximos de completar 10 anos. E um fato curioso, nessa época, os jogos ainda não eram lançados no mundo todo ao mesmo tempo. Então o game saiu em janeiro de 2004 no Japão e só foi sair na América do Norte em setembro do mesmo ano. Sim, a gente precisava esperar quase um ano para que uma versão japonesa de um jogo Pokémon saísse por aqui. Hoje parece meio loucura, né? Aqui tivemos um baita remake que revolucionou e melhorou a experiência dos originais, atualizando as mecânicas para todo o poder do Game Boy Advance. Cores vibrantes, gráficos melhorados, mais Pokémon de gerações posteriores em uma área nova, opção por escolher protagonista masculino ou feminino, adição de elementos da geração 3, como natureza, habilidades, gêneros dos Pokémon e capacidade deles segurarem itens, coisas que não existiam nos primeiros Pokémon. E tantas outras novidades tornaram Fire Red e Leaf Green uma das versões mais queridas pelos fãs, inclusive até hoje. Pokémon Ruby e Sapphire, lançados em 2002 para Game Boy Advance, deram início à terceira geração de Pokémon, utilizando todo o poder do portátil, revolucionaram pela primeira vez os jogos Pokémon da franquia principal, quando o assunto é visual. O jogo segue lindão até hoje. E já aqui, pessoal, sofri as mesmas críticas de ser mais do mesmo. Lá no início da vida tinha essa crítica, mas a franquia Pokémon nunca ligou muito pra isso e segue conquistando pessoas de todas as idades e se tornando importante pra muita gente até hoje. O game se passa na região de Hoenn e introduz mecânicas tipo as batalhas de duplas. Esse jogo também é muito importante porque dá um passo grande para o universo de batalhas competitivas. É o primeiro jogo a trazer habilidades inatas e natureza dos Pokémon que afetam a estatística de cada um dos bichinhos e diferenciam inclusive um Pikachu de outro Pikachu, para dar um exemplo mais genérico e mais fácil de entender para vocês, ok? A partir daqui, diferenças entre Pokémon do mesmo tipo e espécie começam a ficar mais complexas, e além disso, foram os primeiros jogos a terem condições climáticas afetando as batalhas. Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Lançados em 2014, ou seja, 12 anos depois de Ruby e Sapphire, os remakes foram bem recebidos e atualizaram o jogo para o visual e o poder do impressionante Nintendo 3DS, seguindo o estilo de Pokémon XY e adicionando mecânicas de jogos lançados entre 2002 e 2014, como as Mega Evoluções, que surgiram lá no XY, mas também estão presentes aqui, além do tipo Fada, do Super Treinamento, de batalhas em horda, 50 TMs a mais do que os jogos anteriores, podendo ser usado em quantidades ilimitadas, Pokémon que evoluem quando treinados em determinadas áreas, 9 novos Pokémon na Pokédex de Hoenn, dentre outras inúmeras coisas. Fato curioso pra vocês, eu li várias reviews de vários desses jogos para poder fazer esse vídeo e é notável que tem reviewer que é fã de Pokémon e reviewer que não é fã de Pokémon e até mesmo não jogou os outros jogos, o que tá tudo bem, mas reflete diretamente nas reviews que a gente vê e nas notas. Todos os jogos dessa lista tem review reclamando de ser mais do mesmo, enquanto tem review apaixonado por ver o que seria como mais do mesmo, como os games trazendo elementos familiares da franquia. Eu acho que esse é um
momento do vídeo que eu tiro uns segundinhos pra te lembrar que o importante é sempre você ver o que você gosta e curtir sem medo de ser feliz. Às vezes, o que outra pessoa reclama e vê como mais do mesmo é algo que te traz uma baita alegria, e não é porque a review tá reclamando que a sua experiência vai ser ruim. Eu sei que a gente tá em tempos onde as pessoas seguem a opinião de manada e que reclamar dá like, audiência, mas é sempre importante te lembrar de se divertir e aproveitar as coisas que você gosta, porque no fim é isso aí, a review é só um auxílio, e sempre que possível é bom que você tenha a sua opinião própria de alguma coisa. Vamos pra frente. Pokémon Legends Arceus, Arceus ou Arceus, os dois estão corretos. Lançado em 2022 para Nintendo Switch, e ao contrário do que muita gente, talvez até incluindo eu, possa ter pensado um dia, Arceus é oficialmente considerado game da franquia principal Pokémon, apesar de não trazer uma nova geração e se passar no passado. É um game amplo, assim como todos os Pokémon do Switch tem série completa aqui no canal, e foi aos poucos conquistando meu coração. Tem um pós-game interessante e robusto, e para fazer o final completo do game é necessário completar toda a Pokédex, o que pode adicionar horas de diversão. Eu vejo Arceus como o início do salto que a Game Freak e a Pokémon Company deram na franquia. Por meses foi o meu jogo Pokémon favorito de todos os tempos, perdendo só pra Scarlet Violet agora. É um jogo especial e é mágico ver os monstrinhos andando no mundo aberto, caras. Arceus ainda não é completamente aberto, ele usa o conceito de zonas abertas ao invés de mundo aberto, mas começa a brincar com experiências que seriam exploradas em Scarlet Violet, traz uma história interessante e um foco maior na ação do personagem, se caracterizando mais como um RPG de ação, e grande parte de suas mecânicas foram pensadas para agilizar as coisas e tornar o ritmo do game mais veloz. Assim como tudo de Pokémon, especialmente mais recente, bateu recorde de vendas ao ser lançado, recordes que foram superados por Scarlet e vai. Pokémon Platinum, lançado em 2008 para Nintendo DS, é uma versão mais completa e robusta de Diamond e Pearl. O curioso é que na data do seu lançamento, ele foi considerado o game Pokémon que mais trouxe mudanças e adições se comparado a versões anteriores. Inclusive, se você curte a quarta geração Pokémon ou então nunca jogou e quer jogar, Pokémon Platinum é tida por muitos como a melhor versão para se jogar, apesar de ter nota mais baixa que o Diamond e o Pearl, porque a nota aqui considera o impacto do lançamento, que costuma ser menor do que o impacto da versão original, que traz a nova geração da região e nova região de Pokémon. Pokémon Platinum trouxe novas formas para vários Pokémon, a Pokédex de Sinnoh ganhou 59 Pokémon a mais, e para pegar a National Dex, você precisa ter visto todos os 210 Pokémon do jogo. Houveram mudanças nas áreas, nos Pokémon, adição de animações extras, presença de Articunos, Aptos e Moltres pela região, dentre outras inúmeras adições. Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, lançados em 2017 para Nintendo 3DS, parece que foi ontem, né? Mas já vai fazer 10 anos, já, daqui a um tempinho. Ultra Sun e Ultra Moon são, além dos últimos jogos Pokémon lançados pro 3DS, as últimas versões expandidas, por assim dizer, dos jogos Pokémon. Depois deles, a gente teve a adoção das DLCs em Sword e Shield. Também com nota inferior aos jogos que expandem, mas por questão de impacto do seu lançamento e daquela coisa de precisa assistir, que a gente já falou antes, Ultra Sun e Ultra Moon são ótimas versões porque trazem muita coisa expandida e melhorada se comparadas a Sun e Moon. Assim como todos os jogos Pokémon que se encaixam na descrição de versões expandidas, Ultra Sun e Ultra Moon são excepcionais para quem não jogou as versões anteriores, mas talvez repetitivos para quem já jogou. Além de mais Pokémon para poder capturar, trazem um pós-game expandido, o retorno de todos os líderes de todas as organizações inimigas dos jogos anteriores, uma das coisas mais iradas que uma versão expandida já trouxe, e permitem que se obtenha todos os Pokémon lendários lançados até a época de todas as gerações, embora estejam divididos e alguns você obtém em Ultra Sun e outros em Ultra Moon. Ultra Sun e Ultra Moon são uma grande expansão, recheada de nostalgia e talvez uma forma maravilhosa de se dizer adeus ao Nintendo 3DS. Pokémon Diamond e Pearl, lançados em 2006, foram os primeiros Pokémon a chegar ao Nintendo DS, o poderoso portátil que substituiu o Game Boy Advance. Com isso, o Diamond e Pearl não só introduzem a quarta geração, como possuem um grande impacto de fazer isso pela primeira vez em uma nova geração de console, o que sempre aumenta a sua importância e as expectativas. Introduzem a importante e amada região de Sinnoh, que se inspira no Japão. Uma das grandes e importantes novidades aqui é que o Nintendo DS começa a trazer a possibilidade de conexão via internet. Vocês já ouviram falar nisso?
Antes, você precisava de apetrechos tipo cabo Game Link e outros acessórios se você quisesse se conectar de um aparelhinho para o outro, e geralmente era de forma física e local. A conexão com a internet no DS expande tudo isso. Com isso, Pokémon Diamond e Pearl são os primeiros jogos da franquia a ampliarem a conexão dos jogadores no mundo todo, implementando trocas Pokémon globais, batalhas Pokémon pela internet e uma área multiplayer chamada Underground. Muitos de vocês não eram sequer vivos em 2006, mas isso foi um grande divisor de águas, e ainda que muita coisa aqui tenha sido limitada pela tecnologia da época, ajudaram a expandir ainda mais Pokémon pelo mundo e foram essenciais pela ampliação do senso de comunidade global que Pokémon tem até hoje. Pokémon Sun e Moon. A 7ª geração Pokémon chegou em 2016 com a região de Alola. Para quem acompanha o canal e acompanha a nossa série de Sword and Shield, vocês sabem que Alola é a região de onde vem todos os Pokémon que não são de canto, né? Piadinha interna aqui, ó. Além da região inspirada no Havaí, de 81 novos Pokémon para a 7ª geração, Sun e Moon traz a mecânica dos movimentos Z, que pra mim é uma mecânica bem mais ou menos e sem impacto, como terastalizar, mega evoluções ou até mesmo Gigantamax. Porém, o jogo chegou com o visual mais bonito que o Pokémon já tinha tido na época do seu lançamento e tentou mexer com a fórmula de formas interessantes, como a extinção dos ginásios como eram conhecidos, substituindo esses pelos desafios da ilha. Além disso, o game traz as Ultra Beasts, que é uma parada meio questionável, e as variantes regionais. Pela primeira vez da franquia, um mesmo Pokémon podia evoluir para uma forma diferente, dependendo da região que ele estivesse. Essa mecânica foi adotada tanto na geração 8 como na 9ª e parece agora ser padrão para os próximos jogos também. Além disso, os jogadores podiam chamar Pokémon para se locomover por ar, terra e água, e acaba de vez com a necessidade de ter HMs, ainda bem, mano, liberando o time para novas e variadas estratégias. O hipertreinamento permitia pela primeira vez que os status chamados IV, ou Individual Values, o IV, que ajudam a tornar cada Pokémon único, pudessem ser alterados para que Pokémon pudessem ser viáveis em cenários competitivos sem precisar de todo um procedimento de treinamento e de sorte. Pokémon XY, lançados em 2013, foram os primeiros Pokémon para o Nintendo 3DS, o console portátil mais poderoso da Nintendo antes da chegada do Switch, que é híbrido e tomou lugar tanto dos consoles de mesa como dos portáteis. Pokémon XY era mais um game que tinha o peso de introduzir não só uma geração de Pokémon e uma nova região, como fazer isso em um console mais potente, e foi glorioso, pessoal. Talvez tenha sido o maior salto de evolução visual na franquia. Abandonando os pixels e entrando em polígonos 3D, Pokémon XY tem um estilo maravilhoso de se ver até hoje. Trouxeram a região que é aquela inspirada na mão daquele pessoal que trabalha o dia todo, Kalos, inspirada na França, além de 72 novos Pokémon para a franquia. A customização de personagens foi vista pela primeira vez em Pokémon XY, bem como o novo tipo Fada e a amada mecânica de Mega Evolução, até hoje muito querida e uma das preferidas da galera. Aliás, vocês preferem qual mecânica dos jogos principais? A minha preferida é a Terra, mas antes delas, talvez a Mega Evolução chamou mais atenção. Continuando aqui, foi em XY que a gente teve mudanças como ganhar XP para capturar Pokémon, a melhoria e a evolução do XP Share, que deixa de ser um item que o Pokémon segura para ser uma ferramenta que pode ser ativada, agilizando o árduo processo de treinamento Pokémon. Traz também o Pokémon Ami, uma versão simplificada de Tamagotchi, só que com o Pokémon, onde você poderia brincar com o seu bichinho fora da batalha. Traz também batalhas aéreas, trocas secretas de Pokémon, facilitações e melhorias para criar ovos Pokémon e treiná-los, e por aí vai. Pokémon XY trouxe incontáveis acertos e não é à toa que é até hoje um dos games Pokémon mais queridos da galera. Pokémon Black e White, lançados em 2010 para o Nintendo DS, um dos games mais controversos de Pokémon até hoje, inauguram a região de Unova e a 5ª geração de Pokémon. Black e White talvez tenha sido a geração que trouxe mais Pokémon novos para a franquia, um total de 156 novos monstrinhos chegaram. Trouxeram mecânicas como batalhas triplas, muitas animações pro visual dos Pokémon, melhorias gráficas, câmera mudando posição durante a batalha, tornando-a mais dinâmica, ciclo de estações do ano mudando a cada mês, com mudanças visuais dependendo se você estava no inverno ou no outono, por exemplo. Além das batalhas de rotação e muitas outras coisas que encantaram os jogadores. Pokémon Black e White é conhecido também por ter um enredo mais elaborado e talvez sombrio de todos os jogos Pokémon. É uma pegada mais séria que trata de questões complexas, como a de que seriam os Pokémon criaturas oprimidas pela
humanidade que precisariam ser liberados? As batalhas Pokémon são eventos esportivos e os bichinhos seriam ferramentas para diversão de seus treinadores? E para complicar ainda mais as coisas, Pokémon Black e White é talvez o Pokémon mais difícil por implementar uma mecânica que torna extremamente trabalhoso o jogador ficar muito mais forte do que a área onde ele tá, além de ter ginásios e treinadores mais desafiadores. Houveram também muitas críticas ao design dos novos Pokémon, além da sempre constante crítica de ser mais do mesmo e não inovar. Apesar de tudo isso, o jogo foi um sucesso e foi o game que mais rápido vendeu 5 milhões de cópias do Nintendo DS até então, e com o passar do tempo é reconhecido e lembrado pelos fãs com o carinho que merece. É um jogaço e segue até hoje maravilhoso. Pokémon Heart Gold e Pokémon Soul Silver, lançados em 2009 como remakes que expandem e atualizam Pokémon Gold e Silver de 1999, seguem até hoje em alto padrão e são um dos games mais queridos pelos fãs. A região de Johto é extremamente carismática e Heart Gold e Soul Silver atualizam Gold e Silver, assim como Fire Red e Leaf Green fizeram com as versões de Blue, Green e Red. Em 10 anos, implementam muitas melhorias trazidas para Pokémon pelos jogos que lançaram no período, trazem um novo visual que até hoje segue lindíssimo e modernizam completamente a experiência. A mecânica talvez mais amada pelos jogadores, aquela do Pokémon seguir o jogador, é bonitinho, né, mano? Foi implementada de forma plena aqui. Sim, Pokémon Yellow, apenas o Pikachu seguiu o jogador, agora qualquer Pokémon pode seguir o seu treinador. E ainda mais, eles interagem com o ambiente em alguns momentos. Novas áreas, rotas, concursos Pokémon, possibilidade de tirar fotinhas comemorativas, inclusive junto com todos os Pokémon do seu time aparecendo, um redesign dos ginásios, mudança na rádio, dentre outras incríveis modificações aconteceram aqui. Pokémon Gold e Silver são, até hoje, um dos games mais amados pelo que fizeram na época do seu lançamento e principalmente porque seguem sendo até hoje o único game Pokémon que adicionou toda uma região nova ao pós-game, permitindo que você refizesse a jornada Pokémon, passasse pelos ginásios e enfrentasse a Liga de Kanto depois de zerar Johto. Isso explodiu a mente de todo mundo que jogava a época. Eu lembro que eu era pequenininho e eu fiquei louco, mano. Heart Gold e Soul Silver elevam a experiência a outro patamar e por isso eles estão tão alto na nossa lista, ocupando o posto de melhores jogos Pokémon já feitos até hoje, pelo menos de acordo com a crítica. Mas aí você deve estar se perguntando, cadê o Pokémon Red, Blue, Green? Cadê o Pokémon Yellow? Cadê o Pokémon Gold, Silver e Crystal? Bom, esses aí por algum motivo que eu não sei, não possuem agregado no Metacritic. Não tem nota, não tem menção, é como se nem existisse. Então o vídeo foi focado no Metacritic, então eu acabei não colocando eles na lista. Claramente eles são jogos extremamente importantes, cada um a seu jeito, para a franquia Pokémon e para os jogadores. Por isso, se vocês repararam, eu aproveitei para falar um pouquinho deles quando eu citei o Fire Red e o Leaf Green e agora falei um pouco do Gold e Silver ao falar do Heart Gold e do Soul Silver. Mas talvez a gente faça um vídeo com a minha ordem de preferência e aí a gente aproveita para falar mais deles por lá. O que vocês acham? A gente tem gameplay completa de todos os Pokémon que chegaram ao Switch, tem gameplay do início de vários desses aqui. Eu vou deixar um link na descrição, no primeiro comentário, com as playlists para vocês que quiserem acompanhar ou mesmo assistir de novo, se bater aquela saudade. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu preparei com muito carinho, tá? Espero que tenham gostado. Concordam com essa lista? O que você mudaria? Quais os seus jogos favoritos de Pokémon? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar like e seguir o nosso canal. E se quiser ver vídeo que a gente fez com a lista dos melhores jogos Lego, clica aqui, em algum lugar da tela, que eu deixei ele aparecendo aí. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau!